Bom, passamos então mais uma vez para o nosso tempo de mensagem, de reflexão, e nós estamos dando sequência nessa nossa série, aproveitando o momento histórico que vivemos. Estamos pensando um pouquinho sobre o porquê somos batistas. Na verdade, na sexta-feira, e mais uma vez convido quem desejar assistir o culto pela internet, nós tivemos uma palavra muito importante do pastor Irlande. O pastor Irlande é um patrimônio da nossa denominação, né? Pastor, não sei exatamente quantos anos ele está, mas creio que cerca aí dos 90, né? Pastor que abençoou muito a nossa denominação ao longo dos anos, e ele foi convidado para dar essa palavra, e eu achei muito válido o fato de que ele ressaltou justamente, de uma forma, em uma só mensagem, mas ele passou por esses princípios que nós estamos estudando, fez alguns destaques muito importantes que, de fato, precisamos resgatar na nossa caminhada como igreja, algumas coisas que são muito preciosas. E hoje, com certeza, o princípio que nós vamos estudar, na verdade são dois que vamos aproveitar para estudar numa mesma semana, com certeza é algo muito importante e muito relevante para o tempo que nós vivemos. Eu coloquei aqui aquela lista que então eu estou usando, como eu comentei com os irmãos semana passada, não existe um número exato de princípios, isso varia um pouco de acordo com o autor, de acordo com o escrito e tudo mais, mas eu optei por essa lista feita pelo pastor Isaltino em um artigo que eu comentei aqui na semana passada, que é um dos materiais que eu estou usando como referência. Isso porque a lista que aparece aí na nossa declaração doutrinária de princípios, ela não contempla algumas coisas, porque são questões que são tratadas mais a fundo na parte da doutrina, que é tratada também na declaração doutrinária. Então, eu optei por esse caminho, e hoje, semana passada, nós falamos sobre a suficiência das Escrituras. Nós, como batistas, afirmamos isso, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esse princípio ele é básico, ele é fundamental para nós. Comentamos um pouco semana passada sobre o porquê nós entendemos dessa forma, diferentemente de alguns outros grupos. Existem alguns grupos que, infelizmente, acabam se apegando a outros escritos para embasar suas doutrinas. Hoje nós vamos dar sequência e nós vamos olhar então para dois princípios. Então eu sublinhei aqui para a gente ver. Um deles é o segundo que aparece ali, só que a gente vai usar um termo diferente, já vai aparecer para nós, mas ali aparece como a liberdade de opinião. E depois nós vamos também aproveitar para falar sobre o sacerdócio universal de todos os salvos. Isso porque alguns desses princípios eles são muito próximos uns dos outros. Então, para a gente também não tomar tanto tempo, tantas semanas, em algumas delas talvez a gente vai fazer como hoje e ajuntar mais de um princípio. Mas como eu disse, apesar de usar a lista aqui desse artigo do pastor Isaltino, eu optei hoje por colocar o nome diferente desse princípio, me baseando na nossa declaração doutrinária, que é, então, a absoluta liberdade de consciência. Eu creio que, dessa forma, fica mais forte, mais taxativo, e a gente vai ver a abrangência disso nesse nosso estudo. A gente vai ver como é importante a gente entender todos os sentidos em que nós entendemos como denominação essa questão. Então, vamos falar sobre a absoluta liberdade de consciência, e o outro é o mesmo termo, que é o sacerdócio universal de todos os salvos. Esse segundo, na nossa declaração, aparece como a responsabilidade individual diante de Deus. Mas são termos aí correlatos, que tratam basicamente dos mesmos princípios. Então, nós vamos começar com o primeiro, que é a absoluta liberdade de consciência. E esse princípio é, talvez, o que nós poderíamos chamar de ponto de ouro da nossa denominação. É claro que todos esses princípios que nós vamos estudar ao longo das semanas são fundamentais, são princípios, são básicos, não tem como abrir mão de nenhum deles. Por exemplo, semana passada, como que a gente pode abrir mão disso? De maneira nenhuma. Mas esse princípio, ele é, digamos assim, um pouquinho mais especial quando a gente olha para o histórico da nossa denominação, e a gente consegue entender, que a gente pode dizer que, de certa forma, isso está muito enraizado no DNA dos batistas. E por isso que é importante resgatar, porque eu creio que hoje a gente, em alguma medida, corre o risco de estar se perdendo nesse sentido. Durante a Idade Média, e mesmo no período em que acontece a Reforma Protestante,
e conhecemos um pouquinho dessa história, a liberdade religiosa era quase inexistente. Porque tanto a Igreja Católica, a Igreja Romana, como o início das igrejas protestantes, eles acabaram tendo um certo relacionamento com os governos. A Igreja Católica a gente sabe que era assim, a gente comentou isso hoje de manhã na nossa aula, né, que lá no século IV, Constantino torna a Igreja a religião oficial do Estado Romano, do Império Romano. E aí, isso relaciona, né, de uma forma que não tem mais como separar o que é igreja e o que é Estado. As duas coisas estão intimamente ligadas. E mesmo quando depois se encerra o Império Romano, a Igreja Católica, onde ela estava presente, né, com força, ela continuou influenciando diretamente os governos. E em alguns lugares até hoje isso acontece, claro que em uma medida muito menor. E aí, quando então ocorre a Reforma Protestante, por conta até das tensões que causaram tudo isso, a gente não pode achar que foi um movimento muito bonitinho, assim, no sentido, né, só alegria, olha, que bom, né, vamos fazer isso, e vamos dar as mãos e seguir em frente. Né? Não aconteceu dessa forma. Houveram revoltas, houveram tensões muito grandes, houve derramamento de sangue em determinados lugares, e nesse processo, inclusive, então, algumas igrejas protestantes ali do início acabaram se envolvendo também com governos de determinados países ali da Europa para defender, digamos assim, o seu lado, né, o seu caminho, as suas doutrinas e tudo mais. Mas a nossa denominação, que vem então ali quase um século depois do início da Reforma Protestante, e semana passada a gente deu um rápido panorama dessa história. Quem não estava também ou não conseguiu assistir, pode assistir o vídeo de semana passada que vai ver esse breve panorama. A Igreja Batista ela começa a sua história, né, oficialmente ali em 1609, na Holanda, com aquele grupo que sai da Inglaterra, perseguido pela Igreja Anglicana. Eles são separatistas, eles não concordam que a Igreja Anglicana, na verdade, continua com muitas práticas parecidas com o catolicismo. Eles vão então para a Holanda em 1609 e voltam para a Inglaterra em 1612, onde de fato começa com o nome Batista ali a primeira Igreja Batista. Falamos, né, que então esses líderes desse início foram John Smith e Thomas Hughes. John Smith acaba morrendo lá na Holanda mesmo, ele não retorna, mas Thomas Hughes volta com parte desse grupo para a Inglaterra, formando essa igreja. Ele era inicialmente um advogado, mas ele se torna pastor daquela comunidade. E aí, já nesse momento, nós vemos esse princípio sendo trabalhado e trazendo as suas primeiras consequências. Thomas Hughes escreveu um pequeno livro, um livreto, um panfleto, no ano de 1612 mesmo, nesse ano que eles voltam. Na verdade, ele escreve na Holanda e ele traz junto com ele esse escrito para a Inglaterra, com o título seguinte: O Mistério da Iniquidade. Eu tenho a imagem aqui para compartilhar com os irmãos. Então, era, na verdade, uma pequena declaração sobre o mistério da iniquidade. Você pode ver que aqui aparece o ano, né, 1612, que foi escrito. E, inclusive, o livro original que foi mandado para o rei Tiago está num museu, em algum lugar do mundo, que eu vi lá, não lembro aonde, mas esse exemplar ainda existe. E Thomas Hughes, ele manda uma cópia desse seu escrito para o rei da Inglaterra da época, que era o rei James, né, o rei Tiago I. E ele manda uma dedicatória. Então, aqui, ó, essa imagem, dá para a gente ver que essa parte aqui é escrito à mão, né, pelo próprio Hughes, mandando para o rei. E nessa escrita, né, ele, na verdade, faz uma declaração de confronto, porque, como a gente falou, eles foram para a Holanda fugindo da perseguição religiosa. Então, ele volta e ele confronta o rei, ele fala assim: olha, rei, em outras palavras, né, você não é Deus. Você não tem o direito de perseguir alguém por conta da sua escolha religiosa. Lembrando que lá nem era uma outra religião completamente diferente, né? Mas era um grupo que saiu da igreja anglicana, que não concordava com algumas práticas e que estavam defendendo uma outra prática. Mas eles eram cristãos da mesma forma, né? Se a gente fosse ver assim de uma forma mais geral. Mas ainda assim foram perseguidos. E aí ele manda, então, essa carta para o rei. Por causa dessa declaração de Hughes, ele já sofreu as consequências, né? Ele acabou sendo preso pelo rei James e ele morreu na prisão em 1615 ou 16. Então a gente tem ali, né, um dos
primeiros líderes da Igreja Batista. Aliás, é bom ressaltar, e o pastor Irlande falou na sexta-feira, eu achei muito importante, né? Ele falou assim, John Smith e Thomas Hughes não são os fundadores da Igreja Batista. Nós não temos fundadores da Igreja Batista. O fundador da nossa igreja é Jesus Cristo. Né? A nossa igreja ela não se baseia em nenhum homem, como falamos semana passada, ela se baseia na Bíblia. Né? E nós então não temos esse negócio de olhar, né, com essa supervalorização. Claro que nós respeitamos, valorizamos a vida destes homens, mas não como alguém, né, quase divino assim, que estava num patamar diferente. Mas estes homens, né, foram importantes na história, e Thomas Hughes então ele é preso por conta disso e morre na prisão. E ele faz isso então por essa causa da liberdade religiosa. Não apenas para os batistas, mas para todos. E olha um trecho, que interessante que ele diz nesse seu escrito. A religião do homem está entre Deus e ele. O rei não tem que responder por ela, nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem. Que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma. Então, olha que interessante, ele estava ali lutando pelo seu direito de ter a sua expressão de fé, mas ele estende isso para qualquer expressão de fé. Então, nós, por origem, né, por princípio, somos defensores absolutos da liberdade, de que cada ser humano, né, responde para Deus, e que não há ninguém que pode, né, cumprir com esse papel aí de juiz. E aí ele diz, né, ele fala, então que existam, seja quem for, sejam heréticos, né, de seitas, esses turcos que são citados aqui, na verdade, é uma mesma expressão para se referir aos muçulmanos, que já existiam na época, ou judeus, olha, que hajam no nosso país, né, que eles estejam aqui, que tenham o direito de cultuar. Então, quando a gente vê expressões de intolerância religiosa, que partem do meio evangélico hoje em dia, muitas vezes, nós deveríamos, né, isso aí deveria nos arrepiar os cabelos, e nós deveríamos ser os primeiros, e devemos ser os primeiros, a levantar a nossa voz em defesa disso tudo, em defesa do direito das pessoas. Não foi apenas Thomas Hughes que sofreu na pele por isso. A história vai mostrar muitos batistas ao longo dos séculos que sofreram por isso. Você com certeza já ouviu falar do livro O Peregrino, é um livro extremamente famoso. O autor do O Peregrino é John Bunyan, e ele era batista também. John Bunyan foi preso por conta da defesa da liberdade religiosa. Existe um outro nome bem relevante na história, chamado Roger Williams. Este homem ele foi um dos responsáveis pelo início do trabalho batista nos Estados Unidos. E este homem também foi perseguido, chegou a ser preso por conta da mesma defesa, da defesa do direito de cada um, né, ter a sua fé, expressar a sua fé da maneira que deseja. Então, a gente já vê, esse primeiro ponto aqui é para a gente relacionar historicamente e ver como esse ponto vem realmente do nosso DNA, né, da origem, lá da primeira igreja, lá no início, quando ela é formada, já havia essa defesa e essa busca e esse envolvimento com a causa da liberdade. Mas, nós citamos aqui um pouco mais a questão da liberdade religiosa. Mas quando nós falamos desse princípio, que é a absoluta liberdade de consciência, ela vai um pouco além. Então eu trouxe aqui 4 tipos de liberdade que são citadas por um autor chamado Walter Schurden. E ele escreveu um livro, que tem também a tradução em português. Eu não tenho esse livro, na verdade eu quero comprar esse livro agora para ler, eu nunca tive a oportunidade de ler, que chama 4 Frágeis Liberdades, resgatando a identidade e os princípios batistas. Então, 4 Frágeis Liberdades, de Walter Schurden. E nesse livro ele trata então sobre 4 aspectos da liberdade que nós defendemos, ou que precisamos defender como batistas, que não é apenas a religiosa, né? A gente vai ver que ela aparece ali no final, mas são 4 liberdades. Então eu coloquei aqui só para a gente entender o que esse princípio abrange, que ele é um pouco maior, talvez, do que a gente pense no primeiro momento. O primeiro que aparece ali é a liberdade da Bíblia. O que trata esse princípio? Esse princípio defende que a Bíblia é o parâmetro central da vida do cristão, do indivíduo e também da igreja. Então, é a ideia de que cada indivíduo é livre para estudar e para obedecer à Escritura. Então nós não temos, por isso que a gente falou na semana passada que a nossa declaração doutrinária, ela é instrutiva e não normativa.
Ela não é um documento que todo batista tem que assinar embaixo, senão não é batista. A gente falou que um batista pode negar um dos pontos da sua declaração doutrinária, mas o que um batista deve subscrever, né, para ser um batista é a palavra de Deus. Então esse é o primeiro princípio, né, tratado por esse autor. Essa ideia de que todos nós, isso foi, na verdade, já tratado no contexto da Reforma Protestante, né? A gente já estudou aqui isso em algum momento. A Bíblia, até aquele momento, só pertencia a uma pequena elite religiosa. Poucos padres, né, clérigos, tinham acesso à Bíblia, aos escritos. E aí a Reforma Protestante populariza isso para todos nós. A imprensa surge naquele mesmo período. E aí um dos primeiros livros a serem impressos é justamente a Bíblia, naquela tal da prensa de Gutenberg, né, que é o inventor da imprensa. Ele começa a imprimir a Bíblia em alemão, com parceria com Martinho Lutero, para que a Bíblia seja espalhada para as outras pessoas. E nós, então, como batistas, cremos totalmente nisso, que cada um tem o seu direito de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia. É claro que nós vamos conversar sobre as interpretações, estudar, buscar ter uma coerência, mas numa última instância, esse direito deve ser garantido. Por isso que nós não podemos obrigar o meu irmão, né, ou outra pessoa, a ter exatamente a mesma visão sobre determinado assunto bíblico. Nós temos esse campo para opiniões e essa liberdade. Depois, a liberdade individual. A liberdade individual significa que cada pessoa é livre para se relacionar com Deus, sem a imposição de credos, cleros ou governo civil. Então é assim, todos nós, e é isso que nós vamos estudar no segundo princípio, por isso que estão relacionados. Todos nós temos a liberdade e a capacidade de nos relacionarmos com Deus. Eu não preciso de alguém como intermediário, eu não sou obrigado a seguir, porque, por exemplo, na Igreja Católica, né, que foi esse grande rompimento, existe aquela ideia de que fora da igreja você não tem acesso a Deus. Você precisa daquela estrutura, né, para que você tenha esse acesso a Deus. Nós não cremos dessa forma, cremos na liberdade individual. Nós falamos aqui semana passada sobre a Bíblia, que se alguém perdido no lugar do mundo, nunca teve contato com outras pessoas, com outros cristãos, se a Bíblia chegar na mão dessa pessoa, né, na língua que ela consiga entender, é suficiente para que Deus, claro, se Deus trabalhar no coração dessa pessoa e usar esse meio para que ela conheça a Deus, para que ela seja salva, para que ela tenha um relacionamento com Deus. Então esse é o princípio da liberdade individual, né? Todos nós somos suficientemente capazes, somos livres para esse relacionamento. O terceiro ali, a liberdade da igreja. E aí é entendida como uma liberdade para que a igreja tenha a sua vida, a sua organização, sem também imposição de ninguém de uma ordem superior. E aí isso vai se refletir num outro princípio que a gente vai estudar mais para frente, que é o fato de que nós entendemos que a igreja ela deve ser autônoma. Por isso que a Igreja Batista, né, nós não somos subordinados, né, a uma associação ou a convenção. A igreja ela é autônoma, a autoridade máxima na igreja são os membros, é a assembleia que toma as decisões. Ninguém pode vir de fora e interferir e impor isso. Então, essa liberdade passa para esse senso coletivo, né? Mas para o nosso contexto de igreja, então, temos esse direito. E, por último, o que nós já tratamos um pouquinho, né, pensando nesse contexto histórico, a liberdade religiosa, que tem a ver com outro princípio, que eu até pensei em juntar hoje, mas não ia dar tempo, porque ia ficar muita coisa, que é a separação entre a igreja e o Estado. Nós defendemos, a gente sabe que o Brasil ele é um Estado laico, né? Na sua Constituição, o Brasil ele não é vinculado a nenhuma religião. E nós defendemos isso. E não queremos. Nós queremos que o Brasil, no sentido do povo, conheça a Cristo e se entregue a Cristo, mas nós não queremos um Estado evangélico, um Estado batista. Vamos pôr lá na Constituição, que a Bíblia agora é a lei do povo brasileiro. Nós não entendemos que deve funcionar dessa forma. E defendemos a liberdade religiosa, seja lá de quem for. Então, isso é uma bandeira que nós podemos e devemos levantar. Quando vemos qualquer tipo de expressão de violência, de agressão contra qualquer pessoa por conta da sua expressão religiosa, nós devemos levantar a nossa voz contra isso e defendendo as pessoas. Isso não significa concordar com as práticas religiosas dos outros, não significa. Mas defender o direito de que cada um tenha a sua fé, a sua crença.
Porque no passado nós fomos perseguidos por isso, né? E como vimos aqui desde o início, lá dos primeiros líderes da nossa igreja, historicamente falando, né, ali do século XVI, XVII, isso já foi, então, valorizado e buscado. O Estado não tem direito de impor a sua fé a ninguém, sobre ninguém. Mesmo a não religião, né? Porque hoje a gente também tem essa confusão. Tem pessoas lutando para que o Estado, de alguma forma, reprima as religiões, né? Aqueles que não têm religião querem impor isso também de alguma forma. Mas nós entendemos que as pessoas têm o direito de escolher a sua fé, a sua religião, ou de não professar também fé alguma. Se você quiser ler um pouco mais sobre isso, na nossa declaração doutrinária, lá mais para o final, o artigo 15, é justamente sobre liberdade religiosa. Então ali tem algumas afirmações, os textos bíblicos que tratam sobre isso. E agora, né, para a gente não ficar só aqui na parte histórica e teórica, eu trouxe alguns versículos que também então nos dão essa indicação da palavra de Deus, de que isso é algo que nós devemos buscar e que está alinhado com a vontade de Deus para nós. Então, o primeiro versículo que eu coloquei aqui, Josué 24:15, ainda do Antigo Testamento. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Mas, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Olha que interessante, né, o que Josué diz para o povo. Escolhei hoje a quem cultuareis. Nós sabemos que Deus escolhe aquele povo para ser o seu povo, para ser luz para as nações, para ser o povo em que Deus usaria e trabalharia. Mas mesmo este povo, sendo formado ali, chegando na terra prometida, recebe o direito a escolher se eles serviriam a Deus ou não. E Josué fala para eles, então escolham. Né? Eles não podiam também ficar em cima do muro, né? Eles tinham que escolher. Mas eles tiveram essa oportunidade. Interessante a gente notar isso já no Antigo Testamento. Né? Depois eu trouxe mais 2 textos agora do Novo Testamento. Esse é um texto em que Pedro e João e os apóstolos já estavam sendo ali perseguidos por anunciarem o nome de Jesus, já tinham sido presos. E olha o que eles respondem para aqueles líderes religiosos que estavam confrontando eles, em Atos 5:29. Vamos ler juntos também? Respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Então, lá no texto do Antigo Testamento, a gente vê que Deus dá o direito, digamos assim, das pessoas escolherem cultuar a quem eles quiserem. Aqui nós já vemos, né, num outro aspecto, Pedro, os apóstolos, confrontando o sistema pelo seu direito religioso. Né? Então eles chegam e falam, olha, eu sei que vocês estão querendo isso, mas nós entendemos que isso vai contra a vontade de Deus e nós entendemos que é mais importante obedecer a Deus que os homens. Então, já é bem batistas ali, né? Se a gente for falar desse princípio, defendendo o direito da liberdade, né, religiosa. E aí, nós temos um outro versículo que eu trouxe aqui, que já olha mais para o contexto nosso, de dentro da igreja também, pensando sobre essa liberdade que nós falamos aqui de consciência do indivíduo, que podemos, né, entender, interpretar e desenvolver o nosso pensamento. Olha o que Tiago 4,12 diz. Vamos juntos mais uma vez? Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Olha que interessante, né? É mais ou menos a afirmação que Thomas Hughes fez lá para o rei. Quem é você, né? Você é Deus, por acaso? Então, nós entendemos, né, e precisamos entender dessa maneira. Que quem, em última instância, né, é o Senhor sobre nossas vidas, é aquele que pode julgar aquilo que fazemos, aquilo que dizemos, aquilo que cremos, é o nosso Senhor. Nós não temos esse direito de impor isso sobre as outras pessoas. E isso, então, nos leva à questão do respeito à diversidade de opinião. Isso sempre foi muito prezado na nossa denominação. Inclusive, é tido até, de certa forma, como uma crítica. Porque a própria nossa declaração doutrinária, né, existem alguns pontos ali polêmicos que ela não deixa tão claro, né, ela não fecha a questão para um lado teológico ou não. Porque dentro da teologia existem discussões, né, de diversos assuntos.
Mas nós entendemos que nessas questões que são secundárias, nós temos esse direito de ter a nossa opinião. É claro que existem questões centrais e fundamentais do Evangelho que não tem como a gente ter uma outra opinião, né? Eu falar assim, não, Jesus não morreu pelos nossos pecados. Aí eu estou negando a fé cristã em si. Tudo bem, nós como batistas vamos defender o seu direito de defender isso. Mas você já está totalmente fora, né, do conceito e de um cristão e de uma igreja cristã. Mas nas questões secundárias, nós entendemos que há esse espaço, né, para o diálogo, para a compreensão. Isso tanto na questão dentro da igreja, né, em debates teológicos, como na questão de fora, de outros assuntos. Um cristão pode ser palmeirense ou outro corintiano, e não tem problema nisso, né? Ou, claro que eu usei aqui um exemplo de uma coisa relativamente boba, mas a gente sabe, né, essas questões que causam aí debates e discussões entre as pessoas, essas questões que não têm a ver com a centralidade da nossa fé, cada um tem o direito de escolher. Tem outro assunto que é bem mais sério do que esse, né, que talvez hoje esteja tão em alta no nosso país, a questão política. E a gente vê os ataques nas redes sociais, muitas vezes entre irmãos, tratando assim, se você gosta de fulano de tal, né, ou apoia fulano de tal na política, você nem crente é. Não tem isso. E talvez em outras palavras, eu tenho visto muito disso, infelizmente. Troca de farpas, né, e asperezas entre as pessoas por conta de visões políticas. E aí, mais uma vez, né, o pastor Irlande, na sexta-feira, na sua mensagem, ele falou, né, que o pastor não pastoreia alguém de determinado partido político, né? Ele falou, o termo partido já mostra, né, que é uma parte, é uma divisão. Então, a igreja, a liderança da igreja e os próprios cristãos precisam entender que cada um tem o seu direito à opinião. Então, aquele que gosta do Bolsonaro e apoia o Bolsonaro precisa aprender a conviver com o irmão que gosta do Lula. Por mais que para um e para o outro seja tão diferente a visão, né, e às vezes tão difícil de aceitar isso, mas nós, se somos batistas, entendemos isso. Eu não posso querer impor e forçar o outro a pensar como eu penso. Especialmente nesses assuntos que não são, como falamos, centrais à fé, né? Aquele mesmo autor que eu trouxe os 4 princípios de liberdade, eu trouxe uma citação dele, Walter Schurden. Olha o que ele diz, como essas diferenças e divergências de opinião já surgiram no início também da nossa história. Ele diz, a paixão batista pela liberdade é uma das principais razões pelas quais há tanta diversidade na vida batista. Os batistas divergem e suas diferenças são frequentemente amplas e profundas. Mas isso sempre foi assim. Já no princípio da vida batista, na Inglaterra do século XVII, por exemplo, os batistas surgiram como 2 grupos teológicos separados e bastante distintos, chamados batistas gerais e batistas particulares. Então a história nos mostra que logo naquele começo já tinham algumas igrejas que eram conhecidas como dos batistas gerais e outras dos batistas particulares. Aqui é aquela velha discussão teológica dos calvinistas e arminianos, né? Os calvinistas que entendem que o sacrifício de Jesus Cristo é específico para os eleitos, para aqueles que foram chamados por Deus, predestinados por Deus, entende dessa forma, né? Então são os batistas particulares. E os batistas gerais, aqueles que creem que Jesus Cristo morreu por todos, né? E que há essa liberdade do homem de escolher, né, seguir a Cristo ou não. Já lá no início surgiram esses grupos. E os 2 são batistas, não deixam de ser batistas por isso. Outro assunto dentro da teologia, né, que tem aí os debates calorosos muitas vezes, é sobre a escatologia, sobre o final dos tempos, né, como será a vinda de Jesus. Jesus vem antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Vai ter um milênio literal aqui na Terra ou não vai ter um milênio literal aqui na Terra? Nós temos pastores batistas, irmãos batistas, que pensam das mais variadas formas dentro dessas linhas, porque entendemos que isso é uma questão secundária. No que todos nós cremos igual, que Deus vai pôr um ponto final da história, que Jesus Cristo vai voltar, que vai julgar a todos, os salvos, né, em Cristo Jesus vão para o céu e viver eternamente com Cristo, e aqueles que não foram salvos vão ser condenados eternamente. Isso é ponto pacífico, mas nós temos essas diferenças. E essa diversidade, ela não surge conosco na nossa denominação, mas quando a gente olha para a Bíblia, ela já estava lá.
Se a gente olha para aquele primeiro grupo escolhido por Jesus para ser os seus discípulos, era um grupo tudo de gente que pensava igual? Vocês acham que Mateus, né, ou Levi, pensava igualzinho Judas Iscariotes? Ou Simão, o Zelote? Eram pessoas que tinham compreensões completamente diferentes. Mateus era visto pelo povo judeu, né, a gente sabe, como um publicano, como um traidor que trabalhava para o império. Enquanto outros, né, o próprio Judas, há esses indícios na Bíblia pelo fato dele até provavelmente ter traído Jesus, entendendo que ele achava que Jesus seria um libertador político, né, e ao ver que isso talvez não fosse acontecer, então ele trai Jesus. E tinha Simão, que era zelote, que também era um grupo ali meio revolucionário. Eram pessoas com visões totalmente diferentes. Quando a gente olha para as igrejas do Novo Testamento, a gente já vê essas divergências. Lá em Atos 15, né, a igreja precisa ter um concílio, uma reunião da liderança, para resolver questões de opiniões diferentes. As cartas de Paulo, quando ele escreve, para a maioria das igrejas, era para tratar de assuntos que muitas vezes eram divergências de opinião. E tem uma das cartas que Paulo fala para o povo, fala, olha, uns estão dizendo que são de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, e ele fala, não, gente, todo mundo é de Cristo, né? Nós todos estamos trabalhando com o mesmo objetivo, somos parte de um mesmo grupo. E é essa diversidade, né, que precisa ser valorizada, inclusive, no nosso meio. Bem vivida, é uma marca da vida do cristão, e é uma marca nossa como batistas. E isso precisa ser trabalhado urgentemente na nossa realidade, no nosso tempo. Porque a gente tem visto cada vez mais a questão da intolerância. Cada vez mais é difícil de dialogar, de aceitar aquilo que o outro pensa. Demos o exemplo aqui da questão política, mas isso também acontece no meio teológico. Às vezes tem debates aí de pessoas, né, que não conseguem conversar civilizadamente, que se ofendem, que não conseguem mais conviver com as outras pessoas. Porque, né, a gente tem que impor sobre os outros aquilo que a gente pensa. E não é assim. Cada um tem o direito de ter a sua opinião. E nós temos que aprender a lidar com as diferenças e defender esse direito. Defender o direito. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até as últimas consequências o seu direito de falar o seu ponto de vista. Fechando esse ponto, né, então, da liberdade de consciência, eu espero que, né, tenha dado para a gente entender mais ou menos aí tudo que compreende isso. Eu trago uma última citação, ficou um pouco pequenininho, de um outro autor, de um livro também, trata dos princípios batistas, chamado John Landers. Olha o que ele diz. Os batistas consideram como inalienável a liberdade de consciência, a plena liberdade de religião de todas as pessoas. O homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião, escolher ou mudar a sua crença, propagar e ensinar a verdade como entender, sempre respeitando os direitos e convicções alheios. Cultivar a Deus tanto a sós quanto publicamente, convidar outras pessoas a participarem nos cultos e em outras atividades de sua religião. Olha como ele conclui esse trecho. Tal liberdade não é privilégio para ser concedido, rejeitado ou meramente tolerado, nem pelo Estado, nem por qualquer outro grupo religioso. É um direito outorgado por Deus. Então nós temos que entender dessa forma, né? Creio que é uma forma extremamente bíblica. Deus nos dá esse direito. Né? E quem somos nós, então, para impor sobre alguém? Então, que a gente possa valorizar isso, né? Buscar isso, trabalhar isso, como eu falei, quando a gente vê alguma situação, que a gente seja o conciliador, né? E que a gente vai defender o direito das pessoas se expressarem. E por que a gente vai falar do outro princípio junto hoje? Porque, na verdade, nós podemos dizer que é basicamente a consequência do outro princípio que nós vamos falar hoje, que é o sacerdócio universal de todos os salvos. É por causa desse princípio que nós vamos falar agora que nós entendemos que temos essa liberdade e esse direito de pensar como queremos e de nos expressar como queremos. Quando nós falamos do sacerdócio universal de todos os salvos, pode parecer estranha essa expressão, né? O que significa isso? Primeiro que sacerdócio não é um termo que a gente usa tanto, né? A gente olha lá na Bíblia, no Antigo Testamento. E ainda mais quando fala de universal, né? Pode ficar mais confuso. Nós precisamos, então, nos lembrar rapidamente que essa figura do sacerdote estava muito presente, era muito forte no Antigo Testamento. O sacerdote era basicamente aquele que fazia a mediação entre Deus e o povo, certo? Era aquele que representava Deus para o povo e representava o povo diante de Deus. Então era ele que fazia o sacrifício, era ele que cumpria aqueles rituais no templo, representando o povo então diante de Deus.
Mas no Novo Testamento, com o tempo agora da igreja, a inauguração da igreja, essa dinâmica muda completamente. Nós não vemos mais esse termo aparecer no Novo Testamento se referindo às pessoas, como era no Antigo Testamento, né? Por exemplo, Paulo, não fala assim, Paulo, sacerdote da igreja de Jesus. Ele não diz isso, né? Ele se coloca como servo e também como apóstolo. Apóstolo tinha o sentido daquele que é enviado por Deus, mas esse conceito de sacerdote não é mais utilizado nesse sentido, diferenciando as pessoas. Isso porque, no Novo Testamento... então eu coloquei aqui só esse resumo, né? Então, no Antigo Testamento, o sacerdote fazia a mediação entre Deus e o povo, ele era responsável pelo sacrifício e pelos demais atos de culto. No Novo Testamento, essa dinâmica muda. Mas o que acontece no Novo Testamento? Que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote definitivo. Então, olha aí 1 Timóteo 2,5, vamos ler? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, existem vários textos, né? Hebreus trata muito disso, que Jesus Cristo é o sacerdote definitivo. Do mesmo jeito que o sacerdote tinha que ir lá, muitas vezes, oferecer o sacrifício, Jesus Cristo vem e oferece a si mesmo como sacrifício de uma vez por todas. E agora, lembra o que acontece lá na cruz? Quando Jesus está nos seus momentos finais ali, quando ele morre, o que acontece dentro do templo? O véu se rasga de cima a baixo. O véu era o quê? Que separava o santo do santo dos santos. Era o lugar que ficava fechado para apenas o sumo sacerdote entrar em uma ocasião muito específica. E aquele véu se rasga, demonstrando o quê? Que agora nós teríamos acesso a Deus. Então, essa é a verdade que a Bíblia nos apresenta no Novo Testamento. Jesus é o sumo sacerdote definitivo. E a Bíblia também, então, apresenta que, como consequência disso, todos nós agora somos, então, sacerdotes. Eu trouxe 2 versículos de Pedro. 1 Pedro 2,5 e depois 2,9. Vamos ler? Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E o versículo 9, vamos lá? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante, né? Então, Pedro usa esses termos se referindo a nós, a igreja. Vocês foram chamados para serem sacerdócio santo. E vós sois sacerdócio real. Todos vós. Não é mais os descendentes da família de Arão. Todo cristão. Isso aqui é para a igreja, para todos nós fazemos parte dessa realidade. Então, olha o que o pastor Isaltino fala sobre isso. Então, num certo sentido, nós não temos sacerdotes entre nós. Isso no sentido de alguém com mais acesso a Deus do que os demais. Noutro sentido, todos somos sacerdotes, porque todos temos acesso a Deus sem necessidade de um mediador humano. Fica mais claro assim, né? Então, não tem nem sacerdote, mas todos são ao mesmo tempo. Não tem mais essa figura de alguém especial, que está num degrau acima, que é o mediador. Porque agora, como lemos lá, só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas, ao mesmo tempo, todos somos, porque todos temos acesso. Aquele acesso que só o sacerdote tinha, de chegar na presença de Deus, de uma forma especial, agora todos nós podemos. Todos nós temos livre acesso a Deus. Então, isso é muito precioso, e nós entendemos dessa forma. Isso diferencia da visão de muitas igrejas, certo? A própria Igreja Católica, ela tem o sacerdócio. Existe o Papa, existe, né, todo o clero da Igreja Católica, e o padre, né, que lidera uma comunidade, ele tem esse status. Né? Ele está ali como representante de Deus, e fazendo também a representação do povo para com Deus. Por isso que os católicos têm a prática, por exemplo, da confissão de pecados para o padre. Né? Porque ele tem a autoridade de Deus de perdoar. Então ele vai lá, a pessoa se confessa, ele
dá alguma penitência talvez, e perdoa os pecados daquela pessoa, né? Como tendo essa mediação. Outras igrejas também têm isso. A própria igreja anglicana, que é de onde nós saímos lá na história, falamos aqui que é a igreja até hoje da Inglaterra, né? A igreja lá da rainha e tudo mais, também tem o seu clero. A igreja episcopal tem o seu clero. Mas também, nós vemos no nosso contexto aí até do nosso país, para ficar mais próximo, que isso de forma prática acaba sendo muito utilizado, mesmo que não tenha na teoria, mas na prática é utilizado, não é? Vem aqui para você receber a oração do pastor, do bispo, do apóstolo, do semideus aqui, porque a oração aqui é forte e poderosa. Você precisa vir aqui, porque aqui, né, essa pessoa, esse líder, é superior a nós. Ele tem uma linha direta, né, com Deus. A oração dele chega mais rápido. E o quanto disso, né, no meio dito evangélico é trabalhado e tratado dessa forma. Como se fosse alguém especial, diferente, super espiritual. Mas, biblicamente, nós não encontramos isso. Nós temos claramente uma diferença de funções no meio do corpo de Cristo e da igreja. Mas não é uma diferença de importância, de espiritualidade, de acesso a Deus. Não é. E nós precisamos também, então, defender isso nos dias de hoje. Entender isso, viver isso, praticar isso. E não se deixar levar por esse tipo de ideia, que é totalmente equivocada, né, distorcida daquilo que Deus tem para nós. Nós vimos aqui claramente no texto, né? Vós sois sacerdócio real. Todos nós fazemos parte disso. Aí eu trouxe aqui 3 implicações práticas, então, só para a gente deixar um pouco mais claro o que esse princípio, então, representa para nós. O primeiro é o que a gente acabou de tratar de forma mais profunda, de forma mais detalhada, que é, então, cada cristão é um sacerdote. Cada cristão tem livre e direto acesso à presença de Deus, tendo como único mediador o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Viva isso, né? Creia nisso. Todos nós temos esse acesso livre e direto. Não precisamos de intermediário, não precisamos de um lugar, não precisamos de uma pessoa, não precisamos de um momento. Isso pode ser feito, né? Jesus fala, vocês vão orar? Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e ora ali em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não precisa mais ir para Jerusalém, né? Vir aqui para a igreja para isso. Mas nós não podemos também, como segundo ponto, ignorar o sentido comunitário. E olha que interessante isso. Somos sacerdotes uns dos outros, devendo orar, interceder e ministrar uns aos outros. Então, apesar de nós não precisarmos de um intermediário diante de Deus, Deus nos coloca essa incumbência de juntos ministrarmos na vida um do outro. Como está escrito ali, de orar uns pelos outros, de interceder uns pelos outros, de ajudar uns aos outros, de aconselhar uns aos outros, de sermos assim sacerdotes de Deus na vida das pessoas, inclusive daqueles que não conhecem a Deus, né? Somos sacerdotes nesse sentido, daqueles que fazem essa ponte, claro que não, como falamos, não depende de nós, depende apenas de Jesus Cristo, mas Deus nos usa como instrumentos para que as pessoas conheçam a Cristo, para que as pessoas cheguem até a Deus. E tenham aí, então, a sua relação livre e direta com Deus. Então, nós só não podemos, né, usar esse argumento para dizer assim, então a gente não precisa da igreja, né? Essa ideia de hoje em dia, né, dos desigrejados, de muitos, né, deles, não, nem todos pensam assim, mas aqueles que pensam, não, eu fico em casa, leio a Bíblia, assisto alguma coisa, né, que me agrada e pronto, e eu sou um cristão, eu tenho um relacionamento com Deus, eu não preciso disso. É fato que, de fato, você pode ter o seu relacionamento com Deus, não depende de ninguém, mas Deus é quem criou a igreja e que nos orientou a que caminhássemos juntos. Na verdade, para nosso benefício. Só para isso, só para nosso benefício, porque não é muito melhor a gente caminhar junto do que sozinho? Na nossa vida como um todo, Deus quer isso, que a gente seja esses sacerdotes uns dos outros, nos ajudando, caminhando juntos. E também um outro desdobramento disso é que, então, apesar de todos sermos sacerdotes, todos termos acesso a Deus, a Escritura claramente fala de diferentes dons e ministérios. E aí que entra, então, a figura do pastor, a figura do diácono, a figura do mestre, daqueles que servem a igreja com
com funções diferentes, não com importância. Então, como falamos, né? Não é porque o pastor é mais espiritual, é mais próximo de Deus, nem nada disso. Não. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Mas alguns são incumbidos, né, das diferentes atividades, funções, para que a igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, esse é o outro princípio, né? Falamos aqui de absoluta liberdade de consciência e o sacerdócio universal de todos os salvos. Para encerrar e passar para a nossa ceia, eu trouxe esse texto, diretamente relacionado com esse assunto que acabamos de tratar. Já preguei sobre ele aqui e acho um dos textos mais fantásticos e maravilhosos da Bíblia, Hebreus 4, de 4 a 16, que diz assim: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E agora o convite para nós. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Que possamos vivenciar isso, que possamos seguir, né, esse conselho, essa ordenança e que possamos fazer isso. Já que somos sacerdotes todos, já que temos acesso livre a Deus, já que temos liberdade de pensar, de escolher seguir a Deus, de ter a nossa liberdade religiosa também, que possamos usar disso da melhor maneira, buscando a Deus, nos aproximando dEle, para que possamos então receber misericórdia e encontrar graça quando necessitamos, que é a cada dia das nossas vidas. Amém?